Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, queridos doutores e doutoras. Meu nome é Matheus Miller e é uma honra estar aqui com vocês hoje para resolver as questões do 35º exame de ordem da disciplina de ética. Beleza, belezinha, belezura? Antes de começarmos, eu vou pedir para vocês entrarem no site da OAB e lá pegar o código mais recente, tanto do SED, tanto do Estatuto da Ordem, beleza? Porque é importante, porque tem diversas alterações e se você não tiver com o código atualizado, você pode ser pego desprevenido nos seus estudos, beleza? Vamos lá, sem mais enrolações, bora para questões do 35º exame de ordem da disciplina de ética. Questão número 1 do 35º exame de ordem da disciplina de ética. Vitor deseja se candidatar ao cargo de conselheiro seccional da OAB. Ao estudar a legislação aplicável, Vitor concluiu que poderia concorrer ao cargo em questão, ainda que, alternativa A, estivesse em atraso com o pagamento da anuidade, alternativa B, exercesse efetivamente a profissão há menos de 3 anos, alternativa C, ocupasse cargo de provimento efetivo em órgão da administração pública indireta e alternativa D, tivesse sido condenado por infração disciplinar resultante da prática de crime há mais de 1 ano, mesmo sem ter obtido a reabilitação criminal. Nesse momento você fica à vontade para pausar o vídeo, resolver a questão. Beleza, pausou o vídeo, vamos voltar então? Bora então para a resolução dessa questão e eu vou dar algumas dicas para vocês. Pegue o bizu. Vamos lá para a resolução da nossa questão. A gente precisa, pessoal, analisar a solução da questão. Ela exige o conhecimento acerca do Estatuto da OAB sobre os impedimentos para se candidatar ao cargo de conselheiro seccional da OAB. Então, se você abrir o seu código de ética, você vai lá, impedimentos para se candidatar ao cargo de conselheiro seccional da OAB, e você vai encontrar na Lei 8.906 de 94, que é o Estatuto da OAB, o capítulo 6 das eleições. Lá, justamente lá, você vai encontrar o artigo 63, parágrafo 2º, no respectivo código. E nele vai estar escrito exatamente assim, a melhor coisa que tem, quando o texto da lei é pedido na questão. O candidato deve comprovar situação regular perante a OAB, não ocupar cargo exonerável ad nutum. A palavra ad nutum deixa todo mundo bizarro. Meu Deus, eu não sei o que significa, eu não sei nem pronunciar essa palavra. Ad nutum é nada mais que aquele cargo que pode ser exonerado a qualquer momento, como os cargos em comissão. O prefeito chega lá e fala, meu querido, você não está mais nesse cargo. Esses são os cargos exonerável ad nutum a qualquer momento. Lembre então que o cargo ad nutum é diferente daquele cargo efetivo, onde a pessoa é concursada, não pode ser exonerada a qualquer momento. Continuando, não ter sido condenado por infração disciplinar salvo reabilitação e exercer efetivamente a profissão há mais de 3 anos nas eleições para os cargos de conselheiro seccional e das subseções quando houver, e há mais de 5 anos nas eleições para os demais cargos. Note, se você tivesse com o código desatualizado, você ia ver aqui que as datas eram simplesmente igual. Era 5 anos para o cargo de conselheiro e 5 anos para tudo. Mas não, teve uma alteração que agora o cargo de conselheiro ele é de 3 anos. Então bora lá. Como que a gente vai resolver isso aqui? A gente vai alternativa por alternativa, porque essa é a melhor forma de se estudar por questão. Você não vai simplesmente marcar a alternativa correta, você vai em alternativa por alternativa e vai falar por que essa alternativa não está correta ou por que eu acho que essa alternativa está correta. Fazendo isso, você vai estudar ainda mais a matéria. Vamos ler novamente a questão? Vitor deseja se candidatar ao cargo de conselheiro seccional do AB. Ao estudar a legislação aplicável, Vitor concluiu que poderia concorrer ao cargo em questão, ainda que, alternativa A, estivesse em atraso com o pagamento da anuidade. Notem, será que se ele tivesse com o pagamento pendente, ele poderia se candidatar ao cargo de conselheiro? Para isso, basta abrir o próprio código, abrir o artigo em questão, e lá nós veremos que no começo já diz, o candidato deve comprovar situação regular perante a OAB. E se ele não pagou o seu boletinho, ele não está em situação regular. Logo, a habilitação dele não está ativa, ele não está ativo no OAB. Logo, então, ele não está com situação regular perante o OAB. A alternativa está incorreta por previsão legal. Vamos então para a alternativa B, exercesse efetivamente a profissão há menos de 3 anos. Será que se ele exercesse a profissão há menos de 3 anos, ele poderia? Bom, basta novamente abrir o código, o mesmo artigo, e a gente vai ver que é requisito que ele exerça há mais de 3 anos. Então ele não pode ser menos, tem que ser há mais de 3 anos para os cargos de conselheiro. Beleza, belezinha, belezura? Matamos essa, mais uma errada. Então vamos para a alternativa D agora, que tivesse sido condenado por infração disciplinar resultante da prática de crime há mais de 1 ano, mesmo sem ter obtido reabilitação criminal. Pessoal, essa aqui é por expressa vedação legal. Não pode, ele não pode ter sido condenado por infração disciplinar, salvo reabilitação. Beleza?
salvo reabilitação. Se ele não obteve reabilitação, não importa a quantidade de tempo, ele não poderá concorrer. É somente se ele obteve essa reabilitação criminal, independente de data. E vamos agora para a alternativa C, que é a nossa alternativa que está correta. Ocupar-se cargo de provimento efetivo em órgão da administração pública indireta. Coloque aqui se você colocou essa resposta. E essa resposta está correta. Por quê? Porque ele não pode ocupar cargo exonerável ad nutum, aquele que pode ser exonerado a qualquer momento. E na questão deixa bem clara que ele exerce cargo de provimento efetivo. Logo, ele não pode ser demitido a qualquer momento. Ele é o famoso funcionário público, concursado, com estabilidade e tudo mais. Então, logo, ele poderá concorrer ao cargo de conselheiro seccional. Beleza, belezinha, belezura? Matamos a questão de número 1 do exame 35 do exame de ordem. Vamos então para a próxima questão. A questão de número 2 do exame de ordem 35. Maria, advogada, sente falta de confiança na relação profissional que mantém com Pedro, cliente que representa em ação judicial. Maria externa esta expressão, a impressão a Pedro, mas as dúvidas existentes não são dissipadas. Maria decide então renunciar ao mandato. Considerando essa situação hipotética, é correto afirmar que o ato de renúncia ao patrocínio, alternativa A, excluirá a responsabilidade de Maria por danos eventualmente causados a Pedro após 10 dias da notificação, salvo se for substituída antes deste prazo. Alternativa B, obrigará Maria a depositar em juízo bens, valores e documentos que lhe hajam sido confiados e ainda estejam em seu poder. Alternativa C, fará cessar de imediato a responsabilidade profissional de Maria pelo acompanhamento da causa. Ou alternativa D, deverá ser feita sem menção do motivo que a determinou. Fique à vontade para pausar nesse momento, responda a questão e bora para a solução. A solução dessa questão, ela exige o conhecimento acerca do Código de Ética e Disciplina da OAB sobre as relações com o cliente. Trata do SED Resolução número 02 de 2015, artigo 12, caput, artigo 16, caput e parágrafo 1º, e também iremos utilizar o Estatuto da OAB para justificar a nossa resposta ao artigo 5º, parágrafo 3º. Beleza, belezinha, belezura? Bora então para a resolução da questão. Vamos ler novamente o enunciado. Maria, advogada, sente falta de confiança na relação profissional que mantém com Pedro, cliente que representa em ação judicial. Maria externa essa impressão a Pedro, mas as dúvidas existentes não são dissipadas. Maria decide então renunciar ao mandato. Considerando essa situação hipotética, é correto afirmar que o ato de renúncia ao patrocínio, alternativa A, excluirá a responsabilidade de Maria por danos eventualmente causados a Pedro após 10 dias da notificação, salvo se for substituída do término desse prazo, antes do término desse prazo. Pessoal, essa alternativa ela está errada, pois conforme o artigo 16, parágrafo 1º do SED, a renúncia ao mandato não exclui responsabilidade por danos eventualmente causados ao cliente ou ao terceiros. Por mais que ele tenha renunciado, por mais que tenha dado prazo de 10 dias, ou outra pessoa tenha entrado no processo, outro advogado no caso, ele continua responsável pelos danos eventualmente causados, aqueles foram causados no passado por sua ação ou omissão. Beleza, belezinha, belezura? Então bora lá, a alternativa B, obrigará Maria a depositar em juízo. Note que eu grifei exatamente essa parte. Se você marcou essa alternativa, note essa parte. Depositar em juízo bens, valores e documentos que lhe hajam sido confiados e ainda estejam em seu poder. Pessoal, o erro dessa questão está em depositar em juízo. O advogado, ele é sim responsável por devolver bens, valores e documentos que lhe hajam sido confiados, mas ele não é obrigado a depositar em juízo. Isso é somente se o advogado não cumprir, a parte pode futuramente estar ingressando contra esse advogado para poder estar reavendo seus bens. Logo, o advogado ele precisa devolver, mas devolver ao cliente e não fazer o depósito em juízo. Beleza, belezinha, belezura? Vamos então para a alternativa C, fará cessar de imediato a responsabilidade profissional de Maria pelo acompanhamento da causa. Gente, notem a palavra imediato. A gente sabe que se você renunciou, você tem que cuidar da causa por 10 dias, a menos que tenha ingressado um outro profissional. Se você renuncia em um dia, no outro dia já entrou outro profissional no seu lugar, beleza, está cessado por aí. Mas se não entrou por 10 dias, você ainda é responsável. Conforme o artigo 5º, parágrafo 3º do Estatuto da OAB, o advogado que renunciar ao mandato continuará, durante os 10 dias seguintes, a notificação da renúncia a representar o mandante, salvo se for substituído antes do término desse prazo. Então, se você não foi substituído,
Durante 10 dias você é responsável pelo processo, você tem que dar ciência, você tem que dar andamento. Durante 10 dias você tem que fazer tudo, beleza? E a alternativa D deverá ser feita sem menção do motivo que a determinou. Pessoal, exatamente esse, questão de sigilo. Você não deve justificar nada no processo porque você decidiu, Pode conversar com o cliente, pode fazer o que você quiser, mas não pode, por vedação mesmo, não pode, não é nem que não deve, não pode mencionar o motivo que a determinou. Isso diz o artigo 16 caput do SED. A renúncia ao patrocínio deverá ser feita sem menção do motivo que a determinou, fazendo cessar a responsabilidade profissional pelo acompanhamento da causa, uma vez decorrido o prazo previsto em lei. Trata-se do artigo 5º, parágrafo 3º, tá bom? Que são o prazo, que é o prazo de 10 dias. Beleza, belezinha, belezura? Tá um calor tremendo aqui, mas a gente continua nas resoluções de questão. Deve estar calor aí para você também que está estudando para a sua primeira fase da OAB. Te desejo muita sorte. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo que a gente vai superar mais este desafio. Beleza, belezinha, belezura? Vamos para a questão de número 3. Em certa comarca, em razão da insuficiência do número de defensores públicos em atuação, o juiz Caio nomeou o advogado Pedro para defender um réu juridicamente necessitado quanto aos honorários a serem recebidos por Pedro. Assinale a alternativa correta. Então ele quer saber sobre os honorários. Bora lá. Alternativa A. Pedro apenas terá direito ao recebimento de honorários na hipótese de a parte contrária ser sucumbente a ser pagos pelo autor. Alternativa B. Pedro tem direito a honorários fixados pelo juiz, independentemente de sucumbência, a serem pagas pelo Estado segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional do AB. Alternativa C. Pedro tem direito a honorários fixados pelo juiz, independentemente de sucumbência, a serem pagos pela Defensoria Pública, segundo tabela organizada pelo Defensor Público Geral do Estado. E alternativa D. Pedro apenas terá direito ao recebimento de honorários na hipótese de a parte contrária ser sucumbente a serem pagos pela Defensoria Pública. Pausou seu vídeo, resolve a questão e bora para a resolução. Vamos então para a resolução. A resolução da questão exige o conhecimento acerca do Estatuto da OAB, acerca dos honorários advocatícios, que sem dúvida é a parte mais importante, que é a parte que vai lidar com o seu dinheiro. E quem não quer receber, não é mesmo? Bora lá. Traça-se da Lei 8.906 de 94, que é o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, artigo 22. A prestação dos serviços profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. E parágrafo 1º deste mesmo artigo, o advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional do AB e pagos pelo Estado. Note aí que a maioria das questões vai estar respondido aí. Beleza? Ele tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional e pagas pelo Estado. Não é pago por mais ninguém e também não é montado por mais ninguém. É pelo Conselho Seccional e ele tem direito. Então, bora para resoluções da questão. Acredito que todo mundo tenha acertado, mas se você não acertou, bora lá que eu vou te explicar o porquê. Alternativa A. Pedro apenas terá direito ao recebimento de honorários na hipótese de a parte contrária ser sucumbente a serem pagos pelo autor. Gente, não tem nada a ver isso. Não tem nenhum lugar escrito isso. Então a banca somente criou um fato aí e falou, não, vai que alguém cai. Então não existe isso. O advogado trabalhou, ele tem que receber, independentemente se ele foi ou não ganhador da causa e não é pago pelo autor, tá bom? A alternativa, ela está incorreta, segundo o artigo 22, parágrafo 1º do Estatuto da OAB, tem direito aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, como está escrito no próprio artigo, beleza? Vamos lá para a alternativa B. Pedro tem direito a honorários fixados pelo juiz, independentemente de sucumbência, a serem pagos pela Defensoria Pública, segundo a tabela organizada pelo Defensor Público Geral do Estado. Gente, segundo a tabela organizada pelo Defensor Público Geral do Estado? Não, não. Segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB e pagas pelo Estado. Beleza? Então não é feito pelo Defensor Público Geral do Estado. Tá bom? Então bora lá, a alternativa D. Pedro apenas terá direito ao recebimento de honorários na hipótese de a parte contrária ser sucumbente a serem pagos pela Defensoria Pública. Nota que novamente a banca ela está reiterando a parte da Defensoria Pública,
a parte de ser sucumbente, e a gente sabe que não é isso. Bora lá, artigo 22, parágrafo 1º que a gente acabou de ler. O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da defensoria pública no local da prestação de serviço, tem direito a honorários fixados pelo juiz segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional na OAB e pagas pelo Estado. Lembrem-se dessa questão porque é uma questão que cai bastante na OAB. E bora lá. Alternativa B. Alternativa B de bola, que é a alternativa correta. Pedro tem direito a honorários fixados pelo juiz. A gente viu lá que tem, mas a gente vai ver aqui de novo. Independentemente de sucumbência. Ou seja, se ele ganhar, perder, não importa. Ele atuou, ele trabalhou, ele tem que receber. A serem pagos pelo Estado. Exatamente, o Estado que vai pagar. Segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB. Como a gente pode ver aqui, ó. Tem direito aos honorários fixados pelo juiz? Tem direito. Tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB? Tabela organizada pelo Conselho Seccional e pagas pelo Estado. Alternativa correta, alternativa linda, simplesmente texto de lei, FGV aqui fez certinho, tá? Fechamos mais uma questão, fechamos a questão de número 3 e bora lá, sem mais delongas, bora para a questão número 4, que é uma questão muito, mas muito boa mesmo. Antônio, economista sem formação jurídica, e Pedro, advogado, ambos estudiosos da análise econômica do direito, desejam constituir sociedade de advogados que também fornecerá aos seus clientes serviços de consultoria na área econômica. Ao analisar a possibilidade de registro desse empreendimento, que consideram inovador, Antônio e Pedro concluíram corretamente que, alternativa A, poderá ser efetivado, já que é permitido o registro nos cartórios de registro civil de pessoas jurídicas e nas juntas comerciais da sociedade que inclua, entre outras finalidades, a atividade da advocacia. Alternativa B, não poderá ser efetivado, já que somente são admitidas a registros as sociedades de advogados que explorem ciências sociais complementares à advocacia. Alternativa C, poderá ser efetivado desde que a razão social tenha o nome de pelo menos um advogado responsável pela sociedade. E alternativa D, não poderá ser efetivado, já que não são admitidas a registro as sociedades de advogados que incluam como sócio pessoa não inscrita como advogado ou totalmente proibida de advogar. Aproveita esse momento, pausa esse vídeo, responde aí a questão, tá respondida, já achou sua resposta? Então bora lá, bora para nossa resposta oficial. A solução da questão exige conhecimento acerca do Estatuto da OAB, acerca da sociedade de advogados. Será que eu, como advogado, posso abrir com um economista? Olha, eu advogado trabalhista, já vou lá, faço minha parte, já passo para o contador faz ali tudo, e a gente fica um indicando o cliente para o outro. Será que isso pode? Será que isso é possível? Será que a gente consegue registrar isso na junta comercial? É isso que a gente vai ver. Olha, trata-se da Lei 8.906 de 94, o Estatuto da OAB. O artigo 16, ele é bem claro, ele é categórico. Não são admitidas a registros, nem podem funcionar todas as espécies de sociedade de advogados que apresentem forma ou característica de sociedade empresária. Então, se ela apresentou forma ou característica de sociedade empresária, ela não pode funcionar, beleza? Que adotem denominação fantasia, você não pode criar o seu escritório chamado um tiro de justiça, uma pena, né? Poderia. Que realizem atividades estranhas à advocacia, que incluam como sócio ou titular de sociedade unipessoal de advocacia, pessoa não inscrita como advogado ou totalmente proibido de advogar. Era para mim estar passando um por um para ficar laranja, mas eu esqueci. Não tem problema, deu para entender. Então, quer dizer, se você não é advogado ou se você é impedido, você não pode também constar como sócio ou titular de sociedade unipessoal de advocacia. Beleza? Beleza? Então, bora lá, bora continuar. Parágrafo 3º ainda, é proibido o registro nos cartórios de registro civil de pessoas jurídicas e nas juntas comerciais de sociedade que inclua, entre outras finalidades, a advocacia. Parágrafo 1º, coloquei por algum motivo eu inverti, a razão social deve ter obrigatoriamente o nome de pelo menos um advogado responsável pela sociedade, podendo permanecer o do sócio falecido, desde que prevista tal possibilidade no ato constitutivo. Ou seja, quer dizer, se você tem sua sociedade lá, João Campos e Pedro Neto, o Pedro Neto morreu, o Campos Neto vai ter que tirar o nome do Neto? Bom, não necessariamente, porque desde que prevista tal possibilidade no ato constitutivo, ele pode manter. Porque, cara, imagina, você tem que trocar o nome inteiro do seu escritório, é um saco, deve gastar dinheiro. Então, quando vocês forem e façam seu próprio escritório, já prestem atenção nisso, coloca lá, que se alguém morrer, infelizmente, for atropelado, vai continuar usando o nome.
Então, bora lá continuar, vamos para a resolução dessas questões aí. Eu não falei novamente porque é muito grande. Então, lá, alternativa A, poderá ser efetivado, já que é permitido o registro nos cartórios de registro civil de pessoas jurídicas e nas juntas comerciais de sociedade que inclua, entre outras finalidades, a atividade de advocacia. Aqui eu grifei errado, porque ela está totalmente errado. Mas, será que pode, então, fazer o registro nos cartórios de registro civil ou de pessoas jurídicas e nas juntas comerciais de sociedade que inclua, entre outras finalidades, a atividade de advocacia? A gente acabou de ver que não. Conforme o artigo 16, parágrafo 3º do Estatuto, é proibido o registro nos cartórios de registro civil de pessoas jurídicas e nas juntas comerciais de sociedade que inclua, entre outras finalidades, a atividade da advocacia. Então, por pura expresso vedação legal, não é possível, a alternativa está incorreta. Bora para bora para alternativa B, então. Não poderá ser efetivado, já que somente são admitidas a registros as sociedades de advogado que explorem ciências sociais complementares à advocacia. Será que se ela for complementar, por exemplo, esse exemplo que eu dei do contador, pode? Pode? Será que pode? Faz sentido poder, mas não pode não, gente. Olha só, o artigo 16 do Estatuto diz o seguinte, que realizem atividades estranhas à advocacia. E não é só porque ela é complementar à advocacia, não. Se ela é complementar, ela continua sendo estranha. Então tomem cuidado com essa explicação aqui, que incluam como sócio ou titular de sociedade unipessoal de advocacia, e notem também nessa parte, de pessoa não inscrita como advogado ou totalmente proibida de advogar. Se o cara é contador, ele não é advogado, ele não pode constar. Então, de qualquer forma, não poderia, a alternativa está incorreta. Bora para a alternativa de letra C, poderá ser efetivada desde que a razão social tenha o nome de pelo menos um advogado responsável pela sociedade. Essa alternativa, se você não ler a questão, você vai achar que ela está correta. Por quê? Porque realmente pode. Se tem um advogado ali, ele pode criar a sua sociedade. Mas notem, pessoal, que aqui na questão deixa claro que Antônio é economista, sem formação jurídica, ele não é advogado. Logo, ele não pode ser inscrita como advogado ou totalmente proibida de julgar. Desculpa, vou reler aqui para vocês para ficar mais fácil. Que realizem atividades estranhas à advocacia, que incluam como sócio ou titular. No caso, o Antônio, ele vai ser incluído como sócio, pessoa não inscrita como advogado ou totalmente proibida de advogar. Então tomem cuidado, porque a questão está mais ou menos certa. Pode ser que seja verdade essa alternativa, mas lendo o contexto, lendo a questão, você vai notar que ela está incorreta porque a questão está incorreta. Bora lá, a alternativa C. Não poderá ser efetivado, já que não são admitidas a registro as sociedades de advogados que incluam como sócio pessoa não inscrita como advogado ou totalmente proibida de advogar. Olha só que questão boa, ela está completamente correta. Vamos no passo a passo. Esqueci de grifar, tá foda. Tô esquecendo demais de grifar as coisas aqui. Não são admitidas a registro, começa lá em cima, não são admitidas a registro, tá certo essa parte, pessoas que incluam como sócio ou titular de sociedade unipessoal de advocacia, pessoa não inscrita como advogado ou totalmente proibida de advogar. Então, por expressa vedação legal, não é possível fazer este vínculo. Logo, a alternativa C está correta, corretíssima, pega quase todos os pontos do artigo 16 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Beleza, belezinha? Matamos mais uma questão, matamos a questão de número 4, agora vamos para a questão de número 5, falta pouco, são 8 questões que a gente tem que resolver aqui. Questão número 5 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. João é estagiário de direito. É vedado a João praticar isoladamente. Notem, ele é estagiário e para ele é vedado praticar isoladamente, isto é, sem atuar em conjunto com o advogado ou o defensor público que o supervisiona, o seguinte ato. Alternativa A, assinar petições de juntada de documentos a processos judiciais. Alternativa B, obter juntos aos escrivões e chefes de secretarias certidões de peças de processo em curso. Alternativa C, comparecer à prática de atos extrajudiciais sem autorização ou subestabelecimento do advogado. Alternativa D, retirar e devolver autos em cartório, assinando a respectiva carga. Notem que a pergunta, ela diz que ele não poderá fazer o seguinte ato. Então, qual desses atos ele não poderá fazer? Tá respondido? Respondeu? Achou sua solução? Bora lá para a resposta. Notem que a solução dessa questão exige o conhecimento acerca do Estatuto da OAB, acerca do estágio profissional. No artigo 29 do Estatuto da
OAB os atos de advocacia previstos no artigo 1º do Estatuto, que são aqueles que somente advogados podem fazer. Recomendo a leitura, que aqueles atos que somente o advogado pode fazer podem ser subscritos por estagiários inscritos na OAB, em conjunto com o advogado ou defensor público. Em resumo, quer dizer, o estagiário pode fazer qualquer coisa errada, quem responde é o advogado ou defensor público. Parágrafo 1º. O estagiário inscrito na OAB pode praticar isoladamente os seguintes atos sobre a responsabilidade do advogado. Então, deu ruim, a culpa é do advogado. Retirar e devolver autos em cartório, assinando a respectiva carga. Obter junto aos escrivãs e chefes de secretaria certidões de peças ou autos de processos em curso ou findos. 3. Assinar petições de juntada de documentos a processos judiciais ou administrativo. Ou parágrafo 2º, para o exercício de atos extrajudiciais, o estagiário pode comparecer isoladamente quando receber autorização ou subestabelecimento do advogado. Deixa eu voltar aqui para dar uma dica para vocês que são estagiários. Notem que esse estagiário ele deve estar inscrito na OAB. Não é aquele advogado, como a maior parte dos estagiários é, que é aquele você vai lá, você está estagiário, você tem seu contratinho, mas você não paga a OAB. Se você não paga a OAB de estagiário, você não é considerado estagiário perante os olhos da OAB, beleza? Então não se aplique só você. É somente se você tem a sua carteirinha lá, estagiário, tá bom? Bora lá. Para alternativas, a alternativa A, vou ler a questão novamente, porque é uma alternativa, é uma questão muito boa. João é estagiário de direito, é vedado a João praticar isoladamente, então a gente quer saber o que João não pode fazer. Isto é, sem atuar em conjunto com o advogado ou defensor público que o supervisiona o seguinte ato. O que João não pode fazer? Alternativa A, assinar petições de juntada de documentos a processos judiciais. Bom, a gente viu que ele pode praticar isoladamente esse ato. Trata-se do artigo 29, parágrafo 1º, inciso 3º, assinar petições de juntada de documentos a processos judiciais ou administrativo. Logo, essa alternativa está incorreta porque ele pode fazer isso. Alternativa de letra B. Obter junto aos escrivães e chefes de secretaria certidões de peças e processos em curso. A alternativa está incorreta porque ele pode. Trata-se do inciso 2º, obter junto aos escrivães e chefes de secretaria certidões de peças ou atos de processo em cursos ou findos. Então ele pode fazer isso, logo a alternativa está incorreta, ele não é vedado. Alternativa de letra D, retirar e devolver autos em cartório assinando a respectiva carga. Novamente errada, porque ele pode fazer isso. Ele pode tanto obter junto aos escrivães certidões de peças ou autos em cursos. Eu coloquei ali incorreto, mas ele pode. A alternativa está incorreta. O texto aqui está incorreto, mas ele pode sim, como a gente viu no próprio artigo 29, parágrafo 2º. Eu não me lembro qual é o inciso, mas se você voltar um pouquinho você vai ver qual é. Ele pode retirar e devolver autos em cartório assinando a respectiva carga. E a alternativa C, que é a alternativa correta, comparecer à prática de atos extrajudiciais sem autorização, subscrever do advogado. Então o estagiário fala, nossa, eu acho que eu já sou advogado. Eu já sei tudo, eu faço tudo que o advogado faz, então eu vou simplesmente pegar e vou comparecer a uma sessão extrajudicial aí com o cliente do meu advogado, porque eu sou foda. Ou eu vou pegar meu cliente por fora aí, vou lá mesmo e vou resolver tudo, porque eu sou estagiário. Logo, isso não pode, pessoal, porque ele precisa receber a autorização ou subestabelecimento do advogado. Se ele recebesse essa autorização, podia ir, ninguém ia se portar, ninguém ia falar nada com ele, mas como ele não recebeu essa autorização, é vedado a João, logo, essa alternativa certa para essa questão, porque é vedado, ele não pode fazer isso. Beleza? Findamos mais uma questão. Questão de número 5 encerrada, bora para a questão de número 6. Questão de número 6, ela é grande. A questão de número 6, ela é grande, viu? O advogado Cauã Silva foi presidente de certo conselho seccional do AB, tendo seu mandado se encerrado há mais de uma década. Desde então, embora tenha permanecido como aguerrido defensor das prerrogativas e dos direitos do advogado, Cauã não mais concorreu a nenhum cargo na OAB. Considerando a situação hipotética narrada, assinale a afirmativa correta. Eu percebi agora que não é essa que é a grandona, eu acho que é a próxima, eu não lembro mais, tá? É complicado. Alternativa A. Cauã, quando cessado seu mandato, deixou de integrar o Conselho Seccional do AB. Alternativa B. Cauã permanece como membro honorário do Conselho Seccional do AB, mas não tem direito de voto ou de voz nas sessões. Alternativa C. Cauã é ainda membro honorário do Conselho Seccional do AB e o será de forma vitalícia, tendo, contudo, apenas direito de voz nas sessões. Alternativa D. Cauã permanece como membro honorário do Conselho Seccional do AB, a quem são conferidos os direitos
direitos à voz e a voto nas sessões do Conselho. Bora lá então, bora para resolver essa questão? A solução da questão exige o conhecimento acerca do Estatuto da OAB, acerca dos conselhos seccionais. Trata-se da lei do Estatuto da OAB, o artigo 56. O Conselho Seccional compõe-se de conselheiros em número proporcional ao dos seus inscritos, segundo critérios estabelecidos no Regulamento Geral. Parágrafo 1º. São membros honorários vitalícios, ou seja, para sempre, os seus ex-presidentes somente com direito à voz nas sessões. Então eles estão lá para sempre, até morrer, mas eles somente têm direito à voz nas sessões. Parágrafo 2º. O presidente do Instituto dos Advogados local é membro honorário, somente com direito à voz nas sessões do Conselho. Parágrafo 3º. Quando presentes às sessões do Conselho Seccional, o presidente do Conselho Federal, os conselheiros federais, integrantes da respectiva delegação, o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados e os presidentes das subseções têm direito à voz. Então, todo esse pessoal aqui tem direito à voz. Então, bora lá, agora a gente vai resolver questão por questão. O advogado Cauã Silva foi presidente de certo conselho seccional do AB, tendo seu mandado se encerrado há mais de uma década. Desde então, embora tenha permanecido como aguerrido defensor das prerrogativas e dos direitos dos advogados, Cauã não mais concorreu a nenhum cargo na OAB. Considerando a situação hipotética narrada, assinale a afirmativa correta. Então vamos lá, Cauã, quando cessado o seu mandato, deixou de integrar o Conselho Seccional do AB. Gente, a gente acabou de ver que não, eles são membros honorários vitalícios. Então eles para sempre vão estar lá de forma honorária, beleza? E também tem direito à voz nas sessões, mas isso a gente vai ver em outra questão. Alternativa B. Cauã permanece como membro honorário. Ou, olha lá, a gente acabou de ver isso. Então ele permanece como membro honorário. Então sua afirmativa pode estar correta. Do Conselho Seccional do AB, mas não tem direito de voto. Ele não tem direito de voto. Realmente, lá fala que ele não tem direito de voto. Ele só tem direito de voz. Ou de voz nas sessões. Aí já deixa a questão errada. Se você não ler essa partezinha final, se você ir logo na emoção, você vai errar. Porque ele tem sim direito de voz. Como a gente pode ver no parágrafo 1º do artigo 56. São membros honorários vitalícios, que é a parte igual, né? Mas somente possuem direito de voz nas sessões. Beleza? Alternativa D, porque a gente pulou a C por motivos óbvios, né? Cauã permanece como membro honorário do Conselho Seccional do AB, a quem são conferidos o direito à voz e votos na sessão do Conselho. Olha só, ele tem direito à voz, mas ele não tem direito a voto. Isso deixa a questão incorreta. Então bora lá para a questão número C, que é a alternativa correta. Cauã é ainda membro honorário. Sim, ele é membro honorário da OAB. Do Conselho Seccional da OAB e será de forma vitalícia, ou seja, para sempre, tendo, contudo, apenas direito de voz nas sessões. Ou seja, simplesmente pegou o que está escrito no parágrafo primeiro, trocou umas coisinhas ali e reinseriu. Então, essa é a alternativa correta por expresso entendimento legal do artigo 56 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Finalizamos mais uma questão 6 finalizada, falta pouco, falta só 2 questões, eu sei que você tá cansado, eu tô cansado também, tô suando aqui, ó, mas o estudo não para. Lembre-se sempre de fazer questões das provas anteriores da OAB, sempre com o código atualizado. Pegue também questão de outros concursos, tem concurso de advogado, que você pode filtrar lá questões de ética. Isso ajuda muito na resolução da questão, porque por mais que você não esteja lendo o próprio texto de lei, a questão acaba forçando você a fazer isso e você vai também entendendo a lógica da banca FGV, beleza? Bora lá então, questão de número 7 do exame de ordem da disciplina de ética. Antônio, brasileiro, formou-se em Direito em uma renomada universidade de certo país da América do Sul. Lá conheceu e casou-se com uma nacional daquele país, Ana, que também se formou em Direito na mencionada universidade. Já graduados, Ana e Antônio decidiram mudar-se para o Brasil e exercer a advocacia em Minas Gerais, uma vez que se especializaram em determinado ramo de direito em que há bastante similitude com o direito do país de origem de Ana. Considerando o caso narrado, assinale a alternativa correta. Alternativa A. É vedada a Ana o exercício da advocacia no Brasil, salvo a título precatório, como consultora em direito internacional, se não cursar novamente a graduação no nosso país. Antônio, em via diversa, poderá inscrever-se como advogado, desde que prove seu título de graduação, obtido na universidade estrangeira, que seja revalidado e que seja aprovado no exame de ordem, cumpridos os demais requisitos legais.
Alternativa B. Tanto Ana quanto Antônio poderão inscrever-se como advogados, desde que provem seus títulos de graduação obtidos na universidade estrangeira, que esses sejam revalidados e que eles sejam aprovados no exame de ordem, cumpridos os demais requisitos legais. Alternativa C. É vedada a Ana o exercício da advocacia no Brasil, salvo a título precatório como consultor em direito internacional, se não cursar novamente a graduação no nosso país. Antônio poderá inscrever-se como advogado, desde que prove seu título de graduação obtido na universidade estrangeira, independentemente de revalidação, e que seja aprovado no exame de ordem, cumpridos os demais requisitos legais. É vedado a Ana e Antônio o exercício da advocacia no Brasil, salvo a título precatório como consultores no direito estrangeiro, se não cursarem novamente a graduação no país. Fique à vontade agora para pausar esse vídeo, ler novamente, faça a questão, ó, eu vou até voltar aqui. Essa aqui é o case grande. Essas aqui são as questões, pausa aí se você precisar, beleza? Pausou, precisou, entendeu tudo, que essa aqui até me deixou sem voz do tamanho que ela é. Bora para a resolução dessa questão, ela é bem gostosinha de resolver, apesar de ser bastante grande. A solução dessa questão exige o conhecimento acerca do Estatuto da OAB, acerca das inscrições dos advogados no quadro da OAB. Será que um advogado que se formou na Argentina, ele pode atuar no Brasil? Será que um advogado que se formou lá em Portugal, ele pode atuar no Brasil? E se ele não for brasileiro? Vamos ver isso. Agora a gente vai achar essa solução e você não vai mais errar isso. Então, se cair no seu exame de ordem de número 40, de número 41, de número 50, de número 60, você não vai mais errar isso, beleza? Então, bora lá. Trata-se do Estatuto da OAB, você tem que estar com o Estatuto da OAB atualizado. O artigo 8º, o artigo 8, de número 8 lá, bem redondinho, para a inscrição como advogado é necessário, tem os requisitos, capacidade civil, diploma ou certidão de graduação em Direito obtido em instituição de ensino oficialmente autorizada e credenciada, título de eleitor e quitação do serviço militar, se brasileiro, e essa do serviço militar aí é para homens. O 4, aprovação em exame de ordem. 5, não exercer atividade incompatível com a advocacia. 6, possuir idoneidade moral. 7, prestar compromisso perante o conselho. E agora a gente vai para os parágrafos. Parágrafo primeiro, o exame de ordem. Eu vou voltar aqui, na verdade, para vocês analisarem. Dá uma pausa aí, lê todos esses requisitos. São requisitos que você tem que ter decorado, não são requisitos difíceis. Para praticamente qualquer coisa você precisa ter. O mais importante aí é este último, 7. Prestar compromisso perante o conselho. Então não passe passar na OAB não. Não passe lá, tá ativo. Você precisa prestar o compromisso perante o conselho e passar na OAB, beleza? Agora a gente vai para os parágrafos. O exame de ordem é regulamentado em provimento do Conselho Federal da OAB. Parágrafo 2º. O estrangeiro ou brasileiro, quando não graduado em Direito no Brasil, deve fazer prova do título de graduação obtido em instituição estrangeira devidamente revalidado. Notem essa parte. Ele pode sim fazer faculdade no estrangeiro, mas ele precisa ter revalidação aqui no Brasil, além de atender aos demais requisitos previstos nesse artigo. Então tem que passar na OAB, tem que fazer tudo que ele puder imaginar. Parágrafo 3º. A inidoneidade moral suscitada por qualquer pessoa deve ser declarada mediante decisão que obtenha no mínimo 2/3 dos votos de todos os membros do conselho competente em procedimento que observe os termos do processo disciplinar. Eu só coloquei isso aí para ter um conteúdo a mais para vocês, não tem nada a ver com a questão, mas tem aí, ó, você tá sabendo, se cai na sua questão, não pode falar que eu não falei. E parágrafo 4º, não atende ao requisito de idoneidade moral aquele que tiver sido condenado por crime infamante salvo reabilitação criminal. Ou seja, se você fez qualquer coisa, você não vai poder se inscrever. Mas se você obteve reabilitação, tanto perante o Conselho de Ética, tanto perante a reabilitação judicial, você pode fazer qualquer coisa. Então, teve reabilitação, beleza, porque aqui a gente tem cláusula pétrea, inclusive, ninguém pode ser condenado de caráter perpétuo. E no direito do Código de Ética é a mesma coisa, você não pode ser condenado para algo para sempre. Não é porque você errou no passado que no futuro você não pode acertar, beleza? Então, bora lá. Questão número 1. Questão grande, deixei bem colorido aqui para a gente não se perder. É vedado a Ana o exercício da advocacia no Brasil? A gente já viu que não. A Ana pode advogar no Brasil, salvo a título de precatório como consultora em direito internacional. Não tem nenhuma vedação. Ela pode ser consultora em direito internacional? Pode. Não tem nada que fale que ela não pode, mas ela pode advogar também. Se não cursar novamente a graduação no nosso país. Gente, não tem essa obrigação. Não faz nem sentido ter essa obrigação. Ela pode, se o curso é reconhecido no exterior e ela revalidar aqui, pode. Ela não precisa cursar um curso no Brasil, não.
Antônio, em via diversa, poderá se inscrever como advogado desde que prove seu título de graduação ou obtida na universidade estrangeira, que este seja revalidado e que seja aprovado no exame de ordem, cumprindo os demais requisitos. Olha só, para Antônio tá certo. Ele pode, se ele fizer tudo isso aqui. Então, se só tivesse a parte do Antônio, estaria certa. Mas a parte da Ana não, pessoal. Como a gente viu, o estrangeiro ou o brasileiro pode, quando não for graduado no Brasil, ele só deve fazer a prova de título de graduação obtido em instituição estrangeira, devidamente revalidado e atender aos demais requisitos que a lei impõe, como passar no exame de ordem. E alternativa B. É vedado a Ana o exercício da advocacia no Brasil, salvo a título de precatório como consultora em direito internacional, se não cursar novamente a graduação no nosso país. Antônio poderá se inscrever-se como advogado, desde que prove seu título de graduação obtido na universidade estrangeira, independentemente de revalidação, e que seja aprovado no exame de ordem, cumpridos os demais requisitos legais. Esse aqui já não tem nem parte certa, é tudo errado mesmo. Para a Ana não é vedado o exercício da advocacia no Brasil, e para o Antônio ele precisa ter essa revalidação e passar na OAB também. Então ele precisa da revalidação. Então nessa questão para os dois está incorreta, como a gente vê aqui no parágrafo 2º do artigo 8º. O estrangeiro ou brasileiro, quando não graduado em direito no Brasil, deve fazer prova do título de graduação obtido em instituição estrangeira devidamente revalidado. Ou seja, tanto o estrangeiro como o brasileiro pode. Agora, eu acho que eu voltei para a mesma questão? Voltei para a mesma questão. A alternativa D. É vedado a Ana e Antônio o exercício da advocacia no Brasil, se não cursarem novamente a graduação no nosso país. Gente, a gente acabou de ver. É permitido ao estrangeiro e ao nacional fazer o exercício da advocacia no Brasil, se eles provarem, né, que eles têm esse título e fizerem a sua revalidação. Então, a assertativa está incorreta. Questão número B. Número não, né? Letra B. Olha só pra você ver. Já tô ficando maluco aqui. Questão 7, tô louco. Logo a gente chega na 8ª e acaba, mas questão 7 eu já tô biruta aqui já. Tanto Ana quanto Antônio poderão inscrever-se como advogados desde que provem seus títulos de graduação obtidos na universidade estrangeira, que esses sejam revalidados e que eles sejam aprovados no exame de ordem, cumpridos os demais requisitos legais. Gente, olha só que questão maravilhosa. Se você domina o Estatuto da OAB, se você domina este tema, você vai acertar. Por quê? Porque é exatamente isso que fala. O estrangeiro ou brasileiro pode, se ele fez faculdade fora, ele pode aqui no Brasil também exercer advocacia, desde que ele prove o seu título e ele obtenha a sua revalidação do título, além de atender os demais requisitos, como a realização do exame de ordem. No caso de Antônio, ele tenta provar também que ele está quite com as suas situações militares, ele tem lá o seu CID, não lembro como que é o nome, o seu certificado de dispensa, CDI na verdade, né? Certificado de dispensa de incorporação ou reservista. Então, neste caso, ele pode, a alternativa está 100% correta. Fechamos a questão de número 7, questão 7 do exame de ordem da disciplina de ética. Questão muito boa de se estudar, ela já caiu em outros exames de ordem, então uma questão que você tem que estar atento aí, principalmente se você vai fazer a sua prova daqui umas 5, você vai fazer o exame 42, 43, pode ser que eles repitam essa questão. Se você vai fazer antes, também presta atenção, porque pode ser que repita antes, mas a partir daí do 42, 43, essa aí já tá 10 de distância, então nossa, bati no 6, já tá muito boa para se repetir. Bora então para a questão número 8 do exame de ordem, do exame 35, disciplina de ética, a nossa última questão para finalizarmos aqui. O estagiário de direito, mais uma vez, estagiário, essa prova foi do estagiário. O estagiário de direito Jefferson Santos, com o objetivo de divulgar a qualidade de seus serviços, realizou publicidade considerada irregular por meio da internet, por resultar em captação de clientela, no termos do Código de Ética e Disciplina da OAB, quanto aos instrumentos admitidos, no caso de em análise, assinale a afirmativa correta. Alternativa A. É admitida a celebração de termo de ajustamento de conduta, tanto no âmbito dos conselhos seccionais quanto do Conselho Federal, para fazer cessar a publicidade irregular praticada. Alternativa B. Não é permitida a celebração de termo de ajustamento de conduta, tendo em vista tratar-se de estagiário. Alternativa C.
é admitida a celebração de termo de ajustamento de conduta para fazer cessar a publicidade irregular praticada, que deverá seguir regulamentação constante em provimentos de cada conselho seccional quanto aos seus requisitos e condições, ou alternativa D, não é permitida a celebração de termo de ajustamento de conduta, tendo em vista a natureza da infração resultante da publicidade irregular narrada. Fique à vontade agora, pausa aí, lê a questão, lê as alternativas e responda. Beleza? Tá respondido? Tá pausado? Tá pausado ou tá respondido? Tá respondido? Então bora lá, espero que você tenha acertado, desejo toda a sorte do mundo, mas bora lá para a resposta. A solução da questão exige o conhecimento acerca do Estatuto da OAB, acerca das infrações disciplinares. Trata-se da lei do Estatuto da OAB, artigo 47A, será admitida a celebração do termo de ajustamento de conduta no âmbito dos conselhos seccionais e do Conselho Federal para fazer cessar a publicidade irregular praticada por advogado e estagiários. Notem bem que o estagiário está incluso nisso. Parágrafo único. O termo previsto nesse artigo será regulamentada mediante edição de provimento do Conselho Federal, que estabelecerá seus requisitos e condições. Ou seja, quem vai editar isso é o Conselho Federal. Artigo 58, que a gente vai utilizar também, nos casos de infrações ético-disciplinares punível com censura, será admissível a celebração de termo de ajustamento de conduta se o fato apurado não tiver gerado repercussão negativa à advocacia. Ou seja, se gerou repercussão negativa à advocacia, pode ser, né? No caso vai ser, que não vai ser possível realizar a celebração de termo de ajustamento de conduta. Parágrafo único. O termo de ajustamento de conduta previsto nesse artigo será regulamentado em provimento do Conselho Federal da UAB. Então, beleza? Os dois é feito pelo Conselho Federal. Bora lá então de novo para a questão e as assertativas. O estagiário de Direitos Jefferson Santos, com o objetivo de divulgar a qualidade de serviços, realizou publicidade considerada irregular por meio da internet, por resultar em captação de clientela nos termos do Código de Ética e Disciplina da OAB. Quanto aos instrumentos admitidos no caso em análise, assinale a afirmativa correta. Ou seja, ele abriu o seu Instagram lá, fez publicidade, falou: olha só, sou o melhor estagiário aqui da região. Se você vir para o meu escritório, você vai ganhar sua causa. Fez publicidade, meu querido. Fez captação de clientela. Deu complicado, hein? Deu complicado fazer, é a vida, né? Alternativa B. Não é permitida a celebração de termo de ajustamento de conduta, tendo em vista tratar-se de estagiário. Notem só, não é permitida a celebração. Bom, é pena punível com censura. Se é censura, tem permissão sim. E por se tratar de estagiário, a gente viu, gente, tem expressa permissão no artigo 47A e advogados, ou seja, advogado e estagiários podem sim receber aí o termo de ajustamento de conduta. Imagina, você nem virou advogado ainda e já tá recebendo um TAC. Isso aí é complicado, hein? Mas acontece, é a vida, né? Alternativa C. É admitida a celebração do termo de ajustamento de conduta para fazer cessar a publicidade regular praticada, que deverá seguir a regulamentação constante em provimento de cada conselho seccional quanto aos seus requisitos e condições. Pessoal, olha só. Olha só, para isso a gente vai utilizar o 47A, parágrafo único. A gente pode usar também o 48A, parágrafo único, porque ambos vão tirar essa dúvida. Gente, precisa de edição e publicação do Conselho Federal. Ele que estabelecerá seus requisitos e condições. É o Conselho Federal. Então, qualquer resposta que não tem o Conselho Federal ou que fale que outra pessoa, outra unidade poderá, está errado. É somente o Conselho Federal. Bora lá para D, então. Não é permitida a celebração de termo de ajustamento de conduta, tendo em vista a natureza da infração, resultante da publicidade irregular narrada. Gente, tome cuidado, porque aqui na questão, ela fala somente que ele fez publicidade irregular, ele captou cliente. Ele não fez, não manchou o nome da advocacia, não chegou lá, xingou o juiz, sei lá o que ele poderia fazer. Ele não fez isso, ele somente fez uma captação irregular, uma captação de cliente. Isso é errado? É errado, mas dá para passar batido, dá para fazer o TAC, não tem problema. Então essa afirmativa ela está correta, pois será admitida a celebração de termo de ajustamento de conduta no âmbito dos conselhos seccionais para fazer cessar a publicidade irregular praticada por advogado. Não sei se eu coloquei 48 e o 58, perdão. Coloquei o 58. Nos casos de infração ético-disciplinar punível com censura, será admitível a celebração de termo de ajustamento de conduta se o fato apurado não tiver gerado repercussão negativa à advocacia, que é o caso, não gerou, o case não fala que gerou, então todo mundo acredita que não gerou.
Beleza, belezinha, belezura. Bora então para a alternativa A, que eu cliquei aqui sem querer, vocês já viram que ela é correta, mas é a última que ficou, então por obviedade ela é a acertativa correta. Chegamos à última alternativa da última questão de ética do exame 35. É admitida a celebração de termo de ajustamento de conduta, tanto no âmbito dos conselhos seccionais quanto do Conselho Federal, para fazer cessar a publicidade irregular. Gente, tá? A afirmativa está completamente correta. Será admitida a celebração do termo de ajustamento de conduta no âmbito dos conselhos seccionais e do Conselho Federal para fazer cessar a publicidade irregular praticada por advogados estagiários. Porém, atenção, cuidado, eu falei que ia dar dica, vou dar dica para vocês. Prestem muita atenção, cuidado, pois o artigo 58A, que eu acabei de ler também, ele deixa bem claro, se isso gerou imagem ou repercussão negativa à advocacia, não poderá ser feito, tá? Não poderá ser feito se isso gerou repercussão negativa à Ordem dos Advogados do Brasil ou à advocacia no geral. Meus queridos, chegamos ao final de mais uma apresentação, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a resolução das questões do 35º Exame de Ordem da disciplina de Ética. Se você gostou, lembre-se de deixar seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário. Se tiver esse vídeo no Instagram, deixe tudo que você puder deixar aí também. Se tiver em outras redes sociais, faça também. Lembre-se sempre de acessar o meu Linktree aqui embaixo, é mateusmiller.advogado, e assistir as outras aulas que eu tenho disponibilizado para vocês, tanto de ética, tanto também de outras disciplinas para a resolução do exame de ordem e de questões de concursos. Agradeço muito por vocês terem chegado até aqui. Desejo todo o sucesso do mundo para vocês nas suas resoluções de questões e também na sua prova da OAB. Boa sorte, se vocês precisarem de alguma coisa, pode me chamar.